Olá para você que nos assiste do YouTube e pelas principais plataformas de podcast do Brasil. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje eu trago convidados maravilhosos. Toda semana eu tenho trazido duas pessoas especiais para esse podcast, trazendo assuntos como neurociência, hipnose, PNL, terapia e mente humana de maneira geral. É um formato novo e eu tenho certeza que você está gostando muito. Estou muito feliz por isso e por ter a sua presença aqui comigo. No episódio passado eu conversei com o Felipe Gibim e com o Ricardo Reis. Nós falamos sobre o poder da conexão na terapia. E não só para terapia, né? Para tudo, conexão é tudo. E hoje também teremos mais um tema relevante, muito importante para a terapia. Seja você um terapeuta, um hipnoterapeuta, ou seja você uma pessoa que quer ser cliente de alguém, ok? Então, se apresentem, meninos. Felipe Gibim. Olá, bem-vindo a todos novamente. Eu sou Felipe Gibim, sou terapeuta de várias metodologias diferentes e treinador de Piracicaba, interior de São Paulo. Ricardo. Eu sou Ricardo Reis, um apaixonado por programação neurolinguística, sou hipnólogo clínico. Muito bem. E aproveitando, Felipe, qual o tema de hoje? Bom, continuando o tema da semana passada, que a gente falou sobre a conexão, agora vem o segundo passo que é muito importante para uma terapia, que é justamente você fazer a preparação para uma terapia. Exatamente. Não comece a sua terapia antes de. É tudo que a gente vai falar aqui hoje. Não comece a sua terapia antes de explicar algumas coisas importantes para o seu cliente. Nós vemos hoje, primeiro vamos falar da problemática. Pessoas me chamam com frequência nas mensagens, nos directs do Instagram, por exemplo. Lucas, eu fui num hipnoterapeuta, ele não me tratou. Lucas, eu fui num hipnólogo, ele não me hipnotizou. Lucas, eu fui num terapeuta de regressão, ele não me regrediu. Lucas, eu fui num terapeuta, ele não me curou. E aí, gente, como é que fica isso? Bom, infelizmente as pessoas não sabem o que é hipnose. Então a gente tem que explicar. É igual um jogo que você tem que explicar as regras antes. Um jogador de futebol entra no campo, ele sabe as regras do jogo. E na hipnose a gente tem algumas regras, algumas formas como aquilo funciona que a gente tem que explicar para o nosso cliente. Então, várias coisas eles vêm com na cabeça que a hipnose é coisa do capeta, que vai sair do corpo, que vai dormir. A gente tem que desmistificar isso justamente para entender o que é de verdade a hipnose. Eu percebo que a maioria das pessoas, elas veem, né, ou na televisão ou no YouTube, uma parte da hipnose. Elas veem aquele comando, por exemplo, estalando o dedo, durma, e de repente a pessoa, né, a cabeça cai, fecha os olhos, elas pensam que a pessoa dorme, pensam que a pessoa fica inconsciente, e na verdade não é nada disso que acontece. Elas precisam entender o que acontece de verdade, o que realmente acontece durante o processo. Existe algo antes disso, existe uma conversa, existe uma explicação, é um processo que ocorre ali entre o terapeuta, o hipnoterapeuta e o cliente ou paciente. E o Lucas vai falar um pouquinho disso, como que funciona, para que todos entendam de uma melhor forma possível. Exatamente. Bom, na hipnose a gente chama esse processo de pré-talk ou per-talk, que é justamente essa conversa prévia que a gente tem com o cliente a fim de sanar todas as dúvidas, de explicar. E, gente, não economize no pré-talk, porque senão vai acontecer isso. Eu te ouvi o tempo inteiro. Mas você não me hipnotizou. Bom, primeiro, antes de ir para um processo hipnótico, você que quer participar de uma hipnoterapia, você tem que ter uma noção do que é hipnose. Pois a hipnose é uma coisa que é conversada, não é uma coisa que não é impositiva, né? Então, a gente escuta absurdos como em quantas sessões você emagrece, ou então, em quantas sessões você consegue me curar, em quantas sessões você faz eu parar de fumar. A pessoa fuma 30 anos, por exemplo. Aí ela espera que em uma sessão você vai curar ela. E ela não tem culpa por pensar isso. Por quê? A hipnose foi muito mistificada na televisão enfim, e até mesmo na internet, como assim, nossa, é algo milagroso. Eu tenho um problema e eu terceirizo o meu problema para alguém. Eu passo a responsabilidade para alguém que vai me tratar. Então, gente, isso não é verdade, porque a hipnose é uma ferramenta muito incrível, mas
A mente é poderosa, não é a ferramenta que é poderosa. A hipnose é uma ferramenta de comunicação. O tratamento, vale se dizer, ele depende do engajamento do cliente. Ele depende da entrega do cliente. Não adianta só o hipnoterapeuta ser bom se ele não economizar nessas explicações prévias que a gente vai falar aqui durante todo esse podcast. Primeiro a gente está levantando a problemática, né? Temos um problema e de fato temos um problema. Isso de certa forma queima, né, o cenário. E daqui a pouco a gente vai falar sobre as dicas. Então fica até o final. A gente vai falar o que você deve falar para o seu cliente para que a terapia flua muito bem. Lucas, o que você acha da gente fazer como se fosse um bate-papo de um cliente que não sabe nada fazendo aquelas perguntas mais... Excelente. Ótima ideia. Então, por exemplo, é muito comum o cliente vir e criticar, nossa, mas eu não entrei em transe, porque ele acha que vai estar naquele estado de relaxamento. O que você explicaria para um cliente que chega e fala, mas eu não entrei em transe, eu não relaxei, eu não fiquei na cadeira Bom, dormindo? eu teria que ter explicado antes para ele que hipnose é foco e concentração. Hipnose é um estado de percepção diferenciado. Ele não vai dormir, ele não vai deixar de me ouvir. É apenas um estado onde ele vai estar mais atento, mais focado. Se a pessoa for mais simples ainda, eu falo assim, ó, o seu corpo vai parecer estar dormindo, mas sua mente vai estar hiperfocada numa ideia. Isso é hipnose. Tudo bem para você? Sim, e é legal quando a gente explica coisas, por exemplo, se assistiu um filme de terror e for com medo, geralmente a pessoa fala que sim, ou um filme de romance, drama e se emocionou. Você sabia que aquele filme são atores, é uma história contada, montada? Eu até brinco, ó, se você não sabia que são atores, eu estou te contando agora, tá? Aqueles filmes lá, o demônio lá daquele filme não existe, tá? Aí a pessoa, tá, não sabia. Você se emociona por quê? Você está tão concentrado naquilo, aquilo é transe. A pessoa, aquilo é transe. Já ficou em série maratonando, no celular muito tempo. Eu vou trazendo várias coisas do transe comuns para a pessoa trazer para a vida real, para o cotidiano dela, o que é o transe. Mostrar que a hipnose faz parte da vida dela. Tanto que o Erickson, né, depois do Milton Erickson, foi chamado isso de transe naturalista. Porque não é um estado que está fora de você, ele está dentro de você. Então, é um estado de concentração, também é um estado de distração, e todas as pessoas entram no nível alfa de transe todos os dias. Basta fechar os olhos e relaxar, você já está em alfa. Ou nem fechar os olhos. Quando você está assistindo aquela aula chata, que você não está se concentrando, você está ouvindo, mas não está escutando. Parece que se sobrepõem as imagens de preocupação do seu dia a dia, como por exemplo, será que eu dei ração para os cachorros hoje? E você está assistindo a pessoa, mas você não está ali. E isso já é considerado o estado hipnoidal, o estado de transe. Sim. E isso é muito importante que você está explicando, Lucas, porque muitos clientes vêm com aquela ideia de perder o controle ou mesmo de contar os segredos. Será que eu vou perder o controle? Sim. O que vai acontecer? Será que eu vou contar algum segredo, algo que eu tenho guardado comigo e eu não quero contar? O quanto isso é importante? E ele não tem culpa disso, né? Não tem. Não é engraçado que esses dias uma aluna fez uma enquete num curso meu, ela postou, não me recordo o nome da aluna agora, ela me mostrou o resultado da enquete que ela fez no Instagram, que era o que você acha que é hipnose? Hipnose é um estado de semiconsciência, hipnose é um estado de inconsciência, hipnose é um estado... E ela colocou vários. E sabe qual foi a maior resposta? Hipnose é um estado de inconsciência. As pessoas realmente acreditam que é um estado de inconsciência, elas esperam isso. E a gente tem que explicar que não é isso, que olha, esquece o que você ouviu do que é hipnose. Hipnose é isso, não aquilo. É importante o terapeuta postar nas redes sociais dele explicando, justamente para tirar essa curiosidade. Quando eu comecei a trabalhar com hipnose, tinha gente que ficava com aquela cara tipo, não chega perto de mim. Sim, não olha para mim, não olha para mim. Acha que vai olhar para a pessoa e dormir. E não funciona assim. Então a gente explica bonitinho, aí vai tirando essas dúvidas. E utilizando metáforas, por exemplo, do GPS. Quem dirige o carro é o motorista. A gente só vai guiar. Se você não quiser virar onde o GPS manda, a gente não vai chegar no destino, mas a gente vai direcionando. Eu percebo algumas vezes, quando eu explico para o cliente o que é hipnose, um sentimento de frustração e, ao mesmo tempo, alegria. É engraçado isso. Frustração porque... então isso é hipnose? A hipnose já está acontecendo na minha vida porque ela fica esperando fogos de artifício acontecer algo que nunca vai acontecer, sendo que já está acontecendo. Por exemplo, feche os olhos agora, imagine algo acontecendo a semana que vem.
algo que você queira que aconteça. O que você está vendo, o que você está ouvindo, apenas imagine. Está tendo alguma emoção? Pois é, a sua mente está fazendo isso com você. Isso já é hipnose. Você continua escutando as coisas aqui fora, escutando a minha voz e ao mesmo tempo, isso é hipnose. Abre os olhos, viu? Acabou. Ah, então isso é hipnose, já acontece na minha vida, com uma alegria, mas frustrada porque esperava algo fora Ricardo, você falou uma coisa incrível, que esse estado é só... A hipnose é só mais um estado. É só mais um estado. Assim como você tem a alegria, você tem o medo, você tem um estado de percepção diferenciada, onde você tem uma acuidade sensorial mais acentuada. E essa frustração é engraçada, né? Eu lembro uma vez que eu tive um paciente que falou assim, é isso, a hipnose? Essa frustração. Aí ela fez uma cara de tipo, caramba, é isso? Eu falei, isso é hipnose. Toda a sintomatologia de transe, suas pálpebras tremem, seu corpo está pesado, sua mão está gelada, você está com o corpo bem relaxado e bem focado. Eu falei, poxa, cara, imaginei outra coisa. Eu falei, o que você imaginou? Ele, cara, imaginei um mundo místico, assim, mandalas girando, coloridas vindo à minha direção. Eu falei, não, isso é ayahuasca. É isso. É outro nível de hipnose, esse é mais profundo. Mas o interessante é que quando a pessoa, o cliente, toma essa consciência, né, se empodera disso, começa a se entregar e fazer bom uso da própria capacidade mental. E aí sim... a coisa fica bem interessante. Muita gente tem medo também, achar que vai sair do corpo, ou não vai voltar, ter esse perigo de não voltar do transe, ou até que pode o terapeuta aproveitar dela em transe e fazer alguma coisa. O que você poderia explicar sobre isso, Lucas? Vamos até enumerar outras questões além dessa que é de vulnerabilidade, né? Vamos dizer assim, eu vou ficar vulnerável. Não, você vai ficar consciente o tempo todo. Eu preciso de você para tomar decisões. Você não vai fazer nada que você não queira, pois a sua própria mente te protege. Então, se tiver uma sugestão muito esdrúxula, você tende a não aceitar. O seu senso moral ético tende a barrar aquilo, né? E então tem pessoas que acham que, por exemplo... Pedir a senha do seu cartão, Lucas, para eu sacar um dinheiro agora. Eu falo, você não conta os seus segredos de olhos abertos, por que você vai contar de olhos fechados? Né? Quando a pessoa vem e fala, eu vou contar o segredo, eu brinco, tipo, você tá devendo alguma coisa, né? Só para dar aquela quebrada no padrão e a pessoa fala, não. Não, e o pior, a pessoa vincula a cura dela, que seria um termo que a gente não usa mais hoje, a gente usa tratamento, né? É o termo mais correto para isso, porque cura é subjetiva. Mas a pessoa, ela pensa o seguinte, que o processo de cura dela está relacionado com o transe. Então, se, por exemplo, não atingiu o transe, que ela acha que é o transe, ela não se resolve se não tiver o pré-talk. Por quê? Eu vim num hipnoterapeuta, então logo tem que ter transe profundo, porque é lá que vai tratar. Isso também é um mito. Por quê? O transe hipnótico é apenas um catalisador da sugestão. Eu posso te dar uma sugestão hipnótica e você estar completamente em vigília. Então, o que eu gosto de falar é o seguinte, olha, a terapia independe do transe. Se tiver transe, ok. Se tiver menos, ok também. A gente não vai forçar o transe. Porque eu tenho ferramentas para trabalhar em transe ou fora de transe. Como o Milton Erickson dizia, o estado de transe que você vai é o ideal para você. Confie. Sim. Perfeito. Só que muitas vezes a pessoa vê aqueles vídeos, vê aquelas imagens, então é importante mostrar que não é assim. E vai ter gente que vai realmente relaxar bastante e gente que não vai. Então tem gente que porque tem fatores que determinam a suscetibilidade. Eu digo que tem 3 principais. O primeiro é a genética. As pessoas são diferentes. Então, tem pessoas que já nascem mais suscetíveis do que outras. Isso é genético. Inclusive, está citado, né, em Harvard, e foi citado também na Super Interessante, numa matéria que, assim como passamos características fenotípicas para os nossos filhos, passamos também comportamentais, como cor dos olhos, cabelo, inclusive capacidade de entrar em transe. O segundo é o treino. Se você não entra muito bem em transe, você pode entrar. Eu sou esse exemplo. Eu não era uma pessoa que relaxava tanto, mas por trabalhar com isso, por praticar auto-hipnose, eu fui ficando suscetível, mas não foi do dia para a noite. E o terceiro fator é o sociocultural. A sua religião pode influenciar as suas crenças, a sua criação. Se você teve uma criação, por exemplo, que seu pai falava muito assim, para de imaginar, menino, para com esse negócio de amigo imaginário, você tem que estudar para ser engenheiro, você vai ser arquiteto, você vai ser advogado, você vai ser médico. E foi ceifando a habilidade da pessoa de imaginar. A chegar num grau que ela chega na vida adulta e você fala assim, imagina uma praia. Ela, nossa, não consigo imaginar uma praia.
Olha o grau de dissociação, sendo que hipnose é imaginação. Sim. Então, eu também gosto de falar assim, você imagina? Imagina. Pois é, a gente vai imaginar profundamente. Isso é hipnose. Sim. Entendeu? Sim. E muitas vezes a pessoa fala assim, olha que interessante, né? Eu não consigo imaginar, tenho dificuldade para imaginar. Ir para uma praia, ir para um passeio. Mas ela acabou de dizer que está com muito medo sobre algo possível que pode acontecer a semana que vem. Um possível problema, uma conta para pagar. Ela está fazendo isso, ela está fazendo uma auto-hipnose. E ela volta para casa dela todo dia, vale Pois dizer, é. né? Como é que ela sabe voltar para casa dela? Ela tem um mapa na mente dela. Sim. Ah, é aquela rua, tem uma rotatória, eu viro à direita, tem uma casa verde, uma amarela, a minha é azul. Ela Pronto. segue as imagens na Então mente ela dela. não é que ela não imagina, ela não está conseguindo frisar a imagem por falta de treino. E às vezes não é questão de imagem, ela não vê tanto bem a imagem, mas ela sente, ou ela tem um diálogo interno, ela tem outros sentidos envolvidos naquilo E a gente também. capta isso e trabalha nisso também. Sabe algo interessante que às vezes acontece? Ou em cursos, ou em atendimento, uma pessoa diz assim, eu gostaria de ver as imagens do jeito que o meu amigo vê. E eu acho isso muito interessante. Como você consegue ver as imagens na mente do seu amigo? É muito interessante. As imagens na sua mente subjetivo. estão certas. Estão certas, apenas desfrute. E isso faz toda a diferença. E muitas vezes é treino. Por exemplo, meditação. Quem vai aprender a meditar não vai pegar, fazer 1 hora seguida. Ela não vai conseguir. Sim. Ela vai começar 5 minutos, malemar 5 minutos, aí vai aumentando com o tempo. Igual um esporte novo que você aprende. Então dá para você aprender quem quiser, só Agora, que tem que ter essa... Sabe o que eu acho frequência. legal para o hipnoterapeuta? Ele tem um vídeo de pré-talk. Por quê? Uma coisa que pode cansar um pouco o profissional da hipnose é assim, poxa, Lucas, toda sessão eu tenho que falar a mesma coisa e tem gente que não entende, tem gente que entende. Então, assim, provavelmente a pessoa que te procurou no consultório, ela te chamou no WhatsApp, né? Sim. Então ela te chamou, ela achou seu site e lá tinha um link que foi pro seu WhatsApp, ela escreveu: ah, quanto é a consulta, como é que funciona a sessão, como é que funciona aí, né, a terapia. E ali você já pode fazer um filtro. Porque essa pessoa, ela pode acreditar em tudo. Ela pode acreditar que, por exemplo, você vai reconstituir o rim dela com hipnose, sei lá. Sim. Então você manda esse vídeo padrão, que serve para todo mundo, por exemplo, 10 minutos, onde eu estou explicando, não é anamnese, tá? É pré-talk, onde eu estou explicando o que esperar de uma sessão de hipnose, o que não esperar, qual a minha responsabilidade, qual a sua responsabilidade na terapia. E veja se faz sentido para você. Fez sentido, a gente continua o papo. Se o paciente falar assim, Automatiza, né? Eu acho que não é para mim, eu imaginei que hipnose fosse outra coisa. Tá tudo certo. Sim. Talvez eu falo assim, a hipnose é para todos, mas nem todos são para hipnose. Talvez ela vá em outra linha terapêutica e tá tudo bem. Agora, essa pessoa às vezes ela vem de longe, vem de outra cidade, ela chega no seu consultório, ela senta, ela paga e aí você às vezes vai contar uma coisa que vai frustrar ela, como o Ricardo falou. Caramba, mas eu imaginava tanto que você ia me emagrecer 10 quilos em 3 sessões. Gente, as pessoas acreditam nisso, né? Sim. E aí, então ela tem que entender que ela tem que chegar sabendo que, bom, ele não vai me emagrecer, ele vai me ajudar a mudar minhas crenças para que eu tenha uma melhor relação com o meu corpo, com a minha autoimagem, para que dispare em mim vontade de fazer atividade física, para que eu procure um nutricionista, para que eu controle a minha ansiedade e assim coma menos, consequentemente emagreça. É um processo, não é um milagre onde eu vou falar, você emagrece agora, não é mesmo? Então, eu acho que é válido sim você ter um filtro maior e estabelecer um vídeo padrão antes da anamnese, no pré-talk, que você já manda para o paciente por WhatsApp ou e-mail, e na clínica você só reforça. E aí? Viu o vídeo? Ficou alguma dúvida? Posso complementar? Olha só, você vai estar economizando tempo na sua terapia e você vai estar também filtrando as pessoas que chegam até você. Agora, interessante, Felipe e Lucas, o quanto o pré-talk faz a diferença nessa divisão, né? Entre fazer com que as pessoas saiam do vitimismo e sejam protagonistas, autores da própria história. Por exemplo, eu, Ricardo, procuro ajuda de vocês, né, como hipnoterapeutas, entendo o que realmente é hipnose e agora eu me entrego no processo, sei da importância que é a minha participação para resolver essa questão. Eu tenho uma aulinha de como é hipnose e como paciente eu me entrego no processo. O Lucas é meu terapeuta e agora eu participo
para resolver essa questão. Eu sei a porcentagem da minha parte e a porcentagem que é do meu hipnoterapeuta. Sim, um dos piores tipos de cliente para se atender é aquele vitimista que acha que tudo que aconteceu na vida dele é culpa dos outros, que ele não tomou decisão nenhuma e que você tem que emagrecer ele. Porque esse vai correr, né? Quando souber realmente o que é. Eu não consigo emagrecer porque minha esposa não faz a comida certa, porque minha mãe faz isso, porque joga a culpa tudo no outro. Como tem aquela frase até do Homer Simpson, né, que é famosa, que fala: a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Não, e quando eu sei que você, Felipe, não é você que vai resolver com a hipnose. Tem uma parte minha onde eu vou precisar imaginar e de repente tem tarefas que eu vou precisar fazer uma auto-hipnose, onde você, Felipe, ou o Lucas vai passar exercícios de auto-hipnose para eu fazer em casa. Eu vou fazer isso por mim? E mais do que isso, ela tem que saber que seu estilo você trabalha com resultado. E que assim, a gente vai apertar o parafuso. Isso. Não vai ter essa questão de vitimismo, a gente não vai aceitar isso. A gente vai querer mostrar para ela que, olha, você tem uma parte nisso. Você tem a questão de como você significou os fatos. Você tem uma autorresponsabilidade e você deve tomar decisões. Então, a pessoa muitas vezes fica chateada com o terapeuta. Sim. E sai falando do terapeuta no sentido de assim, aquele terapeuta me induziu a tomar uma decisão ou algo assim. Então, a conexão, o rapport, a empatia tem que ser total, a confiabilidade. Porque ninguém quer também ter um paciente que vai sair do consultório falando mal de você. E o paciente também não quer um terapeuta que vai falar coisas que ela não queira ouvir. Então, esse acordo inicial... Ouvir, né? Mas que precisa ouvir. Então, assim, não é fácil ouvir, mas esse acordo inicial, ele é fundamental. Olha, a minha terapia funciona assim. Sim, deixa claro, desse jeito, sua responsabilidade vai ser essa, a minha é essa. Faz sentido para você? Porque você já está sabendo o que você vai esperar da terapia, não é mesmo? Agora que você já entendeu o que é hipnose, o que não é hipnose, faz sentido para você? Ok? E aí você dá até o contrato. Olha, aqui tem um contrato onde tem tudo que eu falei aqui. Que hipnose não é sono, que hipnose não é milagre, que em nenhum momento nós pedimos aqui, ou eu pedi para você abandonar seu tratamento psiquiátrico, para você abandonar remédios, que a hipnose é uma ferramenta complementar, ela trabalha de maneira interdisciplinar, é uma ferramenta incrível que depende de você, em nenhum momento foi prometido cura. Assine aqui. E dependendo do caso, o cliente não vai aceitar. Teve um caso que eu fui atendi que a mãe indicou o cliente, o filho para mim. Aí ela mandou o áudio, começou a falar: meu filho está com problema com droga, 16 anos. Começou a falar. Aí eu falei: tá, o que eu sei que o filho é reflexo dos pais. Então eu falei: o problema, ele está refletindo alguma coisa. Teve uma hora que ela mandou um áudio falando assim: meu filho, 16 anos, né? Ou seja, adolescente é quase adulto. Fala: meu filho ainda é um bebê, ele é uma criança para ficar usando droga, bebida, não sei o que, tal. O jeito que ela falava, começou a falar como se fosse uma criança. Como que o adolescente respondia? Fazendo coisa de adulto, bebendo, fumando, usando droga, brigando, querendo impor para ela. Aí eu fui escutando, eu cheguei a falar: seguinte, eu percebi o jeito que você fala dele, tratando como criança. Acredito que talvez ele esteja refletindo isso e querendo trazer uma imagem de adulto para você. Vamos buscar o seguinte: antes de vir para cá, começa a tratar ele como um adulto, não sei o que. Não, meu filho não é adulto, ele é criança ainda. Ele é adolescente. Ela começou a insistir. Aí ela insistindo, eu expliquei como que o filho é reflexo dos pais. E falei o seguinte: e acredito que o importante não é só tratar ele, é trabalhar você também. Porque os pais têm que criar os filhos para serem independentes, para saírem para o mundo, para eles serem desnecessários. Detestou. Só que acontece, ela tinha muito medo do filho sair, do filho bater as asinhas por aí, do ninho ficar vazio. Só que o papel do pai é se tornar desnecessário para os filhos, para eles conseguirem fluir na vida. E ela falou: não quero, não sei o quê. Aí não quis fazer o tratamento. Só que eu cheguei e falei: é o seguinte, assim, você vai ter que trabalhar também, porque não adianta eu trabalhar ele e ele chegar no ambiente, os pais estão exatamente igual. Terapia a terapia é você se abrir a uma percepção sistêmica dos fatos, não é? É você ver os conflitos sobre a ótica do outro, é você compreender de uma maneira macro, é sair do micro, sair da individualidade. Eu percebo que essa é uma grande dificuldade que muitas pessoas têm, poxa, então agora eu tenho que ver de outra ótica.
né? Porque aquela ótica que ela está vendo traz um ganho. E esse ganho está compensando até certo ponto. Mas ela está sofrendo. E o que o terapeuta precisa mostrar, com toda a gentileza, sem impor, claro, mas que, olha, você tem noção que num processo terapêutico, o significado de tudo vai mudar? Você está disposto a se desapegar das crenças que te mantêm apegado ao problema? Essa sério pergunta isso? é importante, né? Que eu percebo que você faz muitas vezes, em atendimento não, porque eu não estava presente, mas em cursos. O quanto você está disposto? Muitas vezes até de 0 a 10, o quanto? É porque ela vai ter que tomar decisões, né? Sim. No caso dessa mãe aí que o Gibim trouxe, ela chegou um momento que o Felipe colocou em xeque assim, ó, você precisa tomar uma decisão. Você precisa de fazer isso, isso e isso. E aí espanou o parafuso, né? Então, sinceramente, é um caso que é desafiador pegar também, porque ela queria mudar a criança e ela não mudar. é uma coisa que não é possível. Como eu tive quando eu tinha um consultório na Paulista, uma vez eu tive um pai que trouxe um garoto de 15 anos e falou assim, o meu filho está muito afeminado, faz uma hipnose para tratar ele. Gente, olha isso. Você acha que você vai fazer uma hipnose dessa? Olha que assunto complexo, Isso polêmico. É muito comum, é. Então, eu dei o conselho para o pai, olha, será que você não precisaria passar por um processo terapêutico para aceitar o seu filho, né? A pessoa não voltou. E assim, ainda bem que não voltou. Por quê? É um processo que não ia rolar. Como teve um outro também que falou assim, se você não me resolver, você devolve o valor? Porque se eu pedir um pintor para pintar minha parede de amarelo e ele pintar de azul, eu não vou pagar. Então, se você, por exemplo, não fizer eu parar de fumar, como que eu vou te pagar? Olha o tanto que ele jogou. Eu expliquei para ele, falei, olha, a hipnose é um processo maravilhoso. Existem muitos casos de pessoas que pararam de fumar com a hipnose, mas sempre elas decidiram. Eu dei o meu melhor, mas o mérito é delas. Eu fui apenas o guia. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou num outro que me prometeu que em uma sessão resolve. Eu falei, fique à vontade. Gente, ainda bem que ele foi no outro. Um mês depois volta lá, não deu certo. Ainda bem que ele foi no outro, porque esse cara ia vir com uma expectativa de cura. Pode ser que resolvesse? Pode, mas pode ser que demandasse 20 sessões, 10 sessões, ainda mais vício, que é algo mais complexo, não é só emocional, é químico. Essa pessoa depois pode reclamar. Fui na pessoa de tal e ela não me resolveu. Isso é muito sério, não é mesmo? Sim. Então, olha só, terapeuta, você precisa entender que você não precisa de pegar todos os outros pacientes. Você tem que pegar aqueles que estão condizentes com a sua metodologia, com o seu trabalho, com o que você acredita, as pessoas que entenderam a sua mensagem. Senão, nem começa a terapia, porque a gente faz terapia para funcionar. Se a gente quisesse apenas ficar empurrando com a barriga, eu quero você aqui 10 anos, 5 anos no meu consultório, não. Gente, a psicoterapia é super breve. Eu gosto de falar assim para as pessoas. Ou vai ou racha. Ou melhora ou resolve. Tá disposto? Então vem. Eu tenho uma analogia que é interessante, que filtra bem quem está interessado mesmo ou não. Que é a seguinte. Igualzinho uma academia. Você vai, você paga a academia, mas ao entrar na academia você não fica forte, musculoso como deseja. Você vai precisar fazer a sua parte, o esforço, os exercícios. E olha, não é tão simples assim ou fácil, acredite. É como o personal, né? O personal, ele sabe te orientar assim, olha, pega desse jeito, põe tanto de peso, faz esse movimento, diminui aqui, faz desse jeito, agora vamos, força, vamos. Então, assim, ele é o guia. O hipnólogo é isso também. Ele é o guia que te ensina a acessar as pastas da sua mente, a acessar um estado X de relaxamento e te ajuda a melhor forma de você se autossugestionar e de receber as sugestões. E dando esse exemplo, tem gente que só de se matricular na academia e pagar a mensalidade já se sente bem. Sim. Ela já vai estar feliz lá, eu tô fazendo a doação, eu brinco, eu até brinco quando o cliente fala assim, eu pago a academia, você faz doação, é caridade lá? Você fica mantendo lá a instituição. Se você quer ficar pagando 80, 90, 100, 200 reais por mês em academia, doa para uma instituição de caridade, pelo menos. Exatamente. Aí a pessoa fica meio... Mas realmente, tem muitos casos que só da pessoa tomar uma atitude, ela já se sente bem. Imagina se ela tomar atitudes pequenas todos os dias, assim como esse caso do treino. Sim. Sabe, é muito importante. Exatamente. É a pessoa entender que, na verdade, é ela com ela mesma. Ela precisa de um guia porque ela não sabe o caminho.
Porque se ela soubesse, ela fazia sozinha. Então ela precisa de alguém que fale para ela, olha, você faz isso, depois você faz isso, faz isso, faz isso, e tem esse resultado, e funciona. Claro. Ok, então eu vou seguir os passos. Então, hipnose é sequência de passos. Até por isso, em consequência ao pré-talk, a gente faz o Yes 7, né? Para quem está ouvindo aí que não sabe o que é Yes 7, é o contexto do sim, é uma calibração. São pequenas dicas que eu dou para a pessoa para ela concordar. Então, por exemplo, junte os pés, olhe para mim, sente-se aqui, relaxe. Então, se ela está seguindo a pistas mínimas, significa que ela está disposta quando você falar, feche os olhos e relaxe. E se ela não segue as pistas mínimas, como sente-se aqui, olhe para cá, né? Ela está dizendo inconscientemente o seguinte, olha, eu não estou disposto. Aí a gente já dá um toque na pessoa, olha, hipnose é sequência de passos. Você está disposto? Agora, Lucas, o quanto é importante, na sua opinião, de 0 a 10 ou de 0 a 100%, o que a gente chama aqui de pre-talk, essa conversa prévia para atender uma pessoa, né? Seja na hipnose ou na terapia, essa explicação. Algumas pessoas, alguns profissionais mensuram, é importante 80%, 90%. Na sua opinião, o quanto isso é importante? 1000%. É imprescindível. Assim como a gente falou no podcast anterior, a conexão é imprescindível, o rapport é imprescindível, né? O pré-talk é imprescindível, a anamnese é imprescindível. Tudo isso vem antes das sugestões. Não é só eu falar durma, encher a cabeça da pessoa de sugestão, 4 horas de sugestões, todo esse processo. A gente está fazendo a cama para o negócio funcionar, a casinha para funcionar. Então, sem o pré-talk, você pode hipnotizar a pessoa? Pode, mas provavelmente vai haver algum nível de insatisfação, de frustração, de cobrança, porque há uma incongruência no que ela espera do que é a hipnose e do que realmente é a hipnose. Ou seja, fica claro aqui para mim, pelo menos, Felipe, ver se você concorda, a importância do profissional desenvolver a comunicação. Porque uma coisa é eu conversar com vocês aqui esclarecidos, outra coisa é eu conversar muitas vezes até com um cliente que tem uma comunicação mais simples. E isso pode se tornar até mais difícil para eu explicar o que é hipnose. Sim. Faz sentido? Uma pessoa mais simples ou uma criança, que você tem que ser muito mais lúdico, por exemplo. Não diria melhor. Eu já cheguei a atender gente com seus 80 e poucos anos, super simples, que eu tinha que explicar devagarzinho. Tudo bem com a senhora. Como vai ser o pre-talk? O pre-talk foi 3 horas conversando com a pessoa. Disse mas tudo. me trazia bolo, trazia um monte de coisa. Era sensacional. Que conexão maravilhosa. Isso é terapia personalizada. Sim, uma criança que você tem que ser lúdico, às vezes brincar, desenho, trazer uma maneira que ela consiga botar aquilo para fora. Você pode explicar essa preparação de várias formas, essa é a verdade. Eu posso falar tudo isso que eu estou falando, que nós estamos falando, de uma maneira muito simples. Eu posso falar isso por metáfora, eu posso falar isso de uma maneira até científica, com uma pessoa que é mais da área da ciência, mas no frigir dos ovos o que a gente está querendo dizer, olha, vamos juntos nessa, eu e você, você e eu, tá bom? Não é só eu, somos nós dois. É tipo um casal, se os dois do casal tiver um que não está conectado, não está bem, não vai fluir. Tem que ser os dois e... Não aquela visão de pegar dois que tá... Tem aquela muita visão comum da 2 metades de laranja. Não é pegar 2 metades incompletas para juntar uma. É pegar 2 completos e a gente conseguir fluir bem. Sim, porque eu acredito na pessoa. Uma das grandes vantagens que eu percebo, as pessoas perguntam, Lucas, por que quando você chama alguém lá na frente no treinamento sempre dá certo? Bom, primeiro passo, eu acredito na pessoa. Então, até no último treinamento, né, tinha uma moça que era a Marta, que tinha dificuldade de falar em público. Sim, e eu acreditei nela. Eu falei, você pode falar em público, você consegue, né? Eu acredito em você. Eu disse frases assim e fiz todo o processo hipnótico. Mas se ela não tivesse acreditado em mim, ela não teria acreditado nela. Então ela acreditou em mim, eu acreditei nela, a gente fez um acordo. A hora que ela abriu os olhos depois da hipnose, microfone para ela, agora fala com o público. E ela falou para a sala toda, se sentindo muito bem. Então é uma questão de credibilidade. Reforçou a crença dela e entrou, criou novas conexões. Total. É porque eu disse, existe dentro de você uma versão sua que fala bem, não existe? Não existe. Existe uma versão dentro de você que é expansiva, não tem? Tem. Se conecte com isso, tá lá dentro. Você fez. E a 7.
É o IE7, é o tempo todo, ou você pode chamar de convincer também, de contrato hipnótico. É isso, é o grau de credibilidade. Por exemplo, a gente combinou de estar aqui tal hora, nesse estúdio, aqui para gravar, né, esse podcast aqui na nossa sede. Então, olha só, vocês se comprometeram, a gente fez um acordo, então tá tudo certo, vai ser um podcast, vai ser assim, assim, assado, tá bom para vocês, fica legal. Opa, legal, Lucas, vocês toparam e vieram, então foi um acordo. Agora, se você chega aqui e não tem um podcast, eu falo assim, não, pessoal, aqui a gente vai gravar, é um teaser de dança, a gente vai dançar, tal, uma pegada nova que a gente está trazendo na terapia. Você vai falar, ué, Lucas, mas eu imaginei que fosse ser um podcast. Mas tem dança circular, é terapia. Também. Mas tem que ser avisado, né? Sim. Tem que ser avisado para a pessoa ter uma noção, pelo menos, do que ela vai esperar. Frase que diz o combinado não sai caro. Perfeito. É a mesma coisa num atendimento. Se você combina bem com o seu cliente antes como que são as regras, como que funciona, não vai dar problema para você depois. Agora, se você deixar uma brecha, pode ser que aquela brecha seja o que ele estava esperando ou não, ou ele tinha medo. Já fica a hashtag aí, hein, pessoal? O combinado não sai caro. Escrevam aí, o combinado não sai caro. Ou combinar nunca é demais. Então, é melhor você investir um prazo, um tempo da sua terapia em combinar, do que sugestionar, porque eu vejo que os hipnoterapeutas em geral, eles demandam mais tempo na sugestão do que na anamnese, no pré-talk. Eles ficam 3, 4 horas falando na cabeça da pessoa e a gente sabe que aqui, muito daquilo vai ser desperdiçado. Que a sugestão, ela pode ser única, ela pode ser uma, mas se ela for no momento certo, no estado certo, com o grau certo, ela vai funcionar. Com a pessoa preparada. Então, né? ora, por que eu não diminuo esse prazo, que eu vou ficar falando as mesmas coisas de formas diferentes e não invisto isso no pré-talk, no combinar com a pessoa, qual é a parte dela, qual é a minha parte. Para fazer uma intervenção estratégica naquele ponto, igual pensar uma cirurgia de joelho. Tem aquelas que você faz só um furinho e já resolve. Tem outros que tem que abrir um buraco. Então, às vezes, é muito mais... qual a palavra que a gente usou outra vez no outro podcast? É elegante, né? Fazer o mínimo necessário para fazer o teu resultado. Exatamente, é fazer mais com menos. Agora, faz sentido, Lucas, para você, faz sentido, Felipe? A maioria das pessoas, elas têm bastante pressa, inclusive os profissionais, para resultados. E este tempo que nós investimos uma sessão para fazer o pre-talk, né? Essa única sessão para fazer essa primeira sessão para a gente fazer o pre-talk, para a gente explicar como que funciona a hipnose. Eu percebo na prática que muitos clientes querem ir logo para a hipnose. É uma linha bem tênue. Como que você vê isso? Como lidar com isso? A pessoa está com pressa, o cliente está com pressa e a gente quer explicar direitinho como funciona. Como que você vê isso? Olha, você pode explicar tudo isso de maneira profunda e objetiva em 20 minutos. O que são 20 minutos? Inclusive, eu posso até não cobrar por esse período. Ótimo. Eu tenho alunos que fazem, por exemplo, uma anamnese grátis. A pessoa liga, pergunta o valor, enfim, ele fala, olha, vem tomar um café comigo, eu vou te explicar como é que funciona meu trabalho, sem compromisso. A pessoa vem, ele explica todo o processo, o que é, o que não é, como funciona, como não funciona, se conecta a pessoa. Ótimo. No final da sessão é difícil até a pessoa recusar, pois ela já desabafou, ela já contou o problema, ela já entendeu e ela já sabe qual é o seu trabalho. Ela viu o grau de transparência sua. Caramba, a pessoa, ela dispôs de um tempo da agenda dela só para me explicar o trabalho dela. Perfeito. E aí ela fecha um pacote de terapia. Ela não vem no susto. E quanto tempo você gasta para isso? Minutos. Perfeito. E às vezes 2, 3 minutos você já explica o suficiente. Quando a gente faz treinamentos de hipnose de rua, por exemplo, na Avenida Paulista, tá lá, cara, às vezes você tem 1 minuto para explicar o que é, para já trabalhar com a pessoa, colocar em transe, que é uma outra linha da hipnose, essa parte de rua. Então, às vezes é 1 minuto, com gente passando, com um amigo brincando. Cara, você tem que ser muito rápido. Perfeito. E sabe de uma coisa, Gibim? Não adianta só explicar. Tem aluno meu que fala assim, mas eu explico para a pessoa. Mas você perguntou se ela entendeu? Então, esse é o ponto. Não é? Porque eu terminei de fazer o pré-talk. Querido, você entendeu o que eu falei? É isso, isso, isso. O que é hipnose para você agora? Isso, muitas vezes carinhosamente me explica agora, para a gente verificar como você entendeu. E a pessoa explica isso falou, mesmo. Sobrou alguma dúvida? Sobrou. Então você já vai sabendo. Porque tem pessoas que mesmo explicando tudo,
ela vai entender o que ela quer entender e ela vai distorcer depois da terapia que a hipnose é outra coisa, não é isso. Sim, nessa era de fake news tem muita coisa assim de você distorcer para conseguir colocar na sua forma de percepção. E as dicas que nós estamos passando aqui é justamente para quem quer trabalhar com a excelência. Por quê? Dá para fazer sem ir? Dá. Dá para fazer sem? Dá. Mas assim, onde você quer chegar? Você que é terapeuta, né? Você quer chegar num nível de excelência, você quer ser a referência da sua cidade, do seu bairro, do seu estado. Você quer ser uma pessoa que realmente faz a diferença? Ou você quer ser uma pessoa que simplesmente tem várias reclamações, alguns elogios e está tudo bem? Vai do que você quer também. Nós queremos excelência, por isso a gente está trazendo aqui detalhe. Você que nos assistiu aqui até essa parte do podcast, se você está aqui é porque isso é muito importante para você. Então, guarde esses ensinamentos, pois a gente está explanando o detalhe da terapia que faz a diferença. Sim. Dando um exemplo de uma construção. Se eu tiver lá, tem um equipamento de proteção individual, capacete, cinto de segurança. É necessário para fazer obra? Não, você pode fazer obra, só que por lei é obrigado, mas não é necessário, mas se você tiver, a chance de dar certo é muito maior, de você se proteger, de não acontecer nada errado. Então é importante seguir esses passos, porque é coisa que vai demorar 5, 10, 15 minutos, mas vai garantir que o resultado final seja melhor. Exatamente. Bom, Felipe, Ricardo, maravilhosa esse bate-papo, né, que a gente teve aqui sobre isso, foi maravilhoso, muito formidável. Queria que vocês fizessem as considerações aí, começando pelo Ricardo. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, uma honra e incrível, uma honra. Obrigado. Bom, eu vou fazer a consideração com uma metáfora, que eu gosto dessa parte, juntando o podcast, os últimos podcasts de conexão, de pré-talk, de anamnese, de rapport, eu vejo isso como o quê? Como uma construção. Se eu quiser construir uma casinha simples de um andar, é rápido eu fazer essa fundação para eu subir minha casa. Agora, se eu quero construir um prédio gigantesco de centenas de andares, eu vou demorar muito tempo, um tempo muito maior na fundação, só que aí eu consigo fazer ele crescer mais. Agora, você que é terapeuta, você quer construir só uma casa ou você quer construir um prédio gigantesco para ajudar muito mais gente? Então, se você quer algo maior, com mais qualidade, você vai ter que dedicar tempo na fundação e não simplesmente direto lá querer construir a casa. E às vezes você pode até nem fazer a fundação direito numa casa de um andar e ela rachar. Então, presta atenção nessa parte do fundamento, da fundação, do pré-talk, da anamnese, da conexão. E, Gibim, qual foi a hashtag que nós demos mesmo? Não sei. Esquecemos, né? Falhou. Não. Combinado não sai caro. Obrigado, isso. diretor. O diretor lembrou Combinado aqui. não sai caro. Hashtag combinado não sai caro, ok? Trabalhe isso, digite aqui nos comentários se você assistiu até aqui. Para eu saber que você ficou também até o final, comente aqui. Hashtag combinado não sai caro, ok? Foi um prazer receber vocês aqui. A gente vai continuar esse bate-papo, então vão ter outros episódios. Se você está assistindo pelas redes sociais, se inscreva, compartilhe, marque os seus melhores amigos, envie esse podcast ou esse vídeo, se você está vendo pelas plataformas como YouTube ou Instagram, para os seus melhores amigos e para os seus amigos terapeutas também. Foi um prazer recebê-lo e eu vejo você no próximo episódio desse podcast. Um forte abraço e até mais.